Graça e paz, irmãos. Eu sou Beza e eu fiquei encarregado de trazer a palavra devocional para essa quarta-feira, dia 29 de abril. E essa mensagem veio ao meu coração através de algo que eu estava fazendo em casa. É algo que eu não costumo fazer, mas por conta da quarentena, eu acabei ajudando mais em casa e eu estava fazendo algo na cozinha. Eu estava separando feijão. E eu estava separando feijão, os feios para um canto, os bonitinhos para outro. E aí eu lembrei, comecei a pensar em algo que tem a ver com a nossa fé, em algo que tem a ver com a nossa esperança, que é o dia do Senhor, no dia que Ele virá e que separará os justos dos pecadores, colocará os pecadores para um canto e os fiéis para outro canto para viver com Ele na glória. E eu fiquei pensando nisso enquanto eu separava o feijão e eu lembrei de uma parábola, que é a parábola do joio e do trigo, que fica em Mateus 13. Mateus 13, capítulo 13, versículo 26 a versículo 24 até o 30, tá bom? Versículo 24 até o 30. Eu vou ler um pouquinho. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Esse trecho de Mateus, Jesus está falando através de parábolas. Ele é até nesse trecho que ele fala da parábola do bom semeador, que semeou à beira do caminho, e cada tipo de terreno dava um resultado diferente. E mais pra frente, aqui no versículo 30 e 34, cadê? Não, 34 não. 36. No versículo 36, ele explica essa parábola para os seus discípulos, essa parábola do joio e do trigo. E ele diz: Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. E eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse finalzinho é até assustador, né? Mas eu fiquei pensando e fui procurar estudar um pouco e eu cheguei numa conclusão. O joio e o trigo, quando estão crescendo, eles são parecidos. Tanto é que quando Jesus, ao contar a história, diz que o Senhor do campo, ele diz para não arrancar o joio, porque no ato de arrancar o joio pode danificar o trigo. Por quê? Porque os trabalhadores
dentro da parábola, eles poderiam, no ato de arrancar o joio, acabar puxando o trigo também, porque eles eram muito parecidos quando estão crescendo. A diferença deles se dá quando o fruto chega no seu auge, na época da colheita. E aí dá para diferenciar um do outro. Mas enquanto os dois estão crescendo, eles são iguais. São muito parecidos. E trazendo para o nosso contexto como igreja, nós vivemos e buscamos a Deus e buscamos uma vida de santidade. Nós buscamos ser justificados por Cristo através da fé no Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Acontece que a Bíblia ela dá algumas recomendações para quando dentro da comunhão há um irmão que não quer largar o pecado ou largar uma vida desregrada sem um compromisso com Cristo. Ela dá algumas recomendações, mas o que essa parábola nos ensina é que é muito difícil para o ser humano reconhecer o caráter de alguém que é servo ou que não é. A gente não pode dizer que alguém que está vivendo no erro não tenha a intenção de se libertar ou não tenha a intenção de mudar a sua vida. Da mesma forma que quando a gente vê alguém que faz as coisas corretas, que participa da igreja, que procura viver uma vida sensata, também não vai cometer pecado. Durante o crescimento, os dois são iguais. E é só o Senhor que pode fazer distinção. E é Ele que vai fazer a separação no dia do juízo. Não cabe a nós, irmãos, julgar, não cabe a nós apontar o dedo. Cabe a nós, como a Bíblia instrui, a fazer admoestações, ensinar, mostrar o caminho correto, exortar, buscar trazer aquela vida para mais perto de Cristo e não afastá-la. Mas Paulo diz para a gente, quando a gente tenta com um irmão, quando a gente vê que ele persiste no erro, que ele não quer abandonar aquela vida de pecado, para deixá-lo, para fazer uma exclusão social na vida dele, para excluí-lo da comunidade. Sim, irmãos, existe isso. Tanto é que Jesus diz, não dai pérolas aos porcos, ou como aquela pessoa que ouve as palavras de Jesus, é como um cão que come, vomita e come o próprio vômito. Há sim um julgamento, tanto é que Jesus está definindo porcos, está definindo cães, sabe, dá para você reconhecer através dos atos daquela pessoa que aquela pessoa não tem uma vida ou não quer ter um compromisso com Cristo. O que você não consegue reconhecer, o que você não consegue entender, o que você não consegue alcançar é a intenção do coração daquela pessoa, como aquela pessoa está por dentro. Isso você não consegue, o ser humano não tem como julgar essas coisas. Consegue julgar os atos, mas não consegue julgar o coração. E então como proceder? Jesus também diz, antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tira o cisco do seu olho. Quando nós olhamos para a vida do irmão que vive no erro, que vive no pecado, vamos primeiro nos examinar e antes de excluir aquele irmão, dizer esse irmão vive no pecado, esse irmão não quer saber de Deus, não quer saber de compromisso com Cristo, vamos tirar esse irmão, vamos excluí-lo do nosso meio, vamos isolá-lo. Antes de chegarmos a essa conclusão, vamos nos examinar. Será que eu não pequei? Será que eu na posição dele não pecaria? Antes de tomar uma ação, vale sempre a reflexão, a meditação e a busca pelo conselho do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz com que agimos em amor com os outros. E quem age em amor não exclui, não expulsa. Quem age com amor exorta, cuida e traz para perto.
Essa é a palavra que eu tenho para nós hoje. Eu agradeço a oportunidade e Deus abençoe a vida de todos. Uma boa noite.